Tenho certeza que você já viu aquelas séries de aeroporto e a polícia fica atrás da galera suspeita que tá carregando drogas nas malas. E nessa série sempre tem aquele mesmo momento onde a pessoa é levada pro laboratório e um perito criminal ali coloca uma paradinha que faz mudar de cor. E sempre aquele suspense seguido de tambores que fala: se mudar de rosa pra azul, você está preso. Mas qual é a química por trás disso? O que tem a ver essa cor? O que tá acontecendo ali? Vou te explicar isso nesse vídeo, mas vamos entender todo esse contexto. Essa galera leva cocaína normalmente em forros de malas, junto ao corpo, dentro do corpo, ou até de algumas maneiras mais criativas, como dentro de embalagens de cosméticos ou de comida. Por exemplo, se tu colocar ali esse pó branco junto da tapioca, talvez você engane alguém. Não faça isso. Pronto. Deu positivo mesmo pra cocaína. Boa! E a droga é transportada em forma de pasta base ou cocaína em pó. E o nome químico, na verdade, é cloridrato de cocaína. E se você lembra das aulas de químicas do ensino médio ou da faculdade, enfim, onde você aprende como as nomenclaturas são formadas, cloridrato de cocaína é porque é um sal. E cloridrato vem na frente do nome porque existe o íon cloreto, que é um ânion. E no caso, a molécula de cocaína está com uma carga positiva. E juntos com uma ligação iônica, eles formam um sal. Mas vamos falar de alguns conceitos aqui que muitas vezes a gente se engana. Primeiro, definir que pasta base é a forma mais impura da cocaína, mas ela é o precursor tanto da cocaína quanto do crack. Para a pasta base virar cloridrato de cocaína, ela passa por um processo químico que é a adição de ácido clorídrico. E o que foi filtrado, que é o líquido, na verdade tem coisa ali dentro. E quando evapora, ou seja, a gente desidrata essa solução, vai sobrar o cristal, que no caso é o cloridrato de cocaína. E eu não estou ensinando ninguém a dar uma de Walter White, hein? Que isso fique bem claro, que todas essas informações estão, sei lá, em um clique no Google. Mas todos esses reagentes são controlados, então aqui só é pela informação, beleza? E uma parada interessante é que eu já ouvi algumas vezes, e acho que muita galera fala que o crack é um subproduto da cocaína. Mas na verdade não. Tanto a cocaína quanto o crack, ele vem da mesma origem, que é a pasta base. No caso, como a gente viu aqui, para fazer o pó branquinho, vai passar por várias etapas de purificação. E para o crack, na verdade, vai passar por uma etapa que vai piorar a qualidade, que vai ser a adição de bicarbonato de sódio. Sim, aquela parada que fica na sua cozinha que você pode usar para fermento ou para limpar um monte de coisa. E adicionam isso também para diminuir a concentração de cocaína e fazer render. Mas, se eu não me engano, é também pela questão física, que daí, em vez de ficar tipo pozinhos, fica pedras mesmo. A experiência que essa menina falando. E que daí vai ser fumado em vez de inalado. A latinha já... Que horror. Tá, esse foi um parênteses bem grande, essa explicação. E agora vamos voltar pro aeroporto para entender como essa droga ela é detectada. Em outro vídeo aqui do canal eu comentei como funcionam os raios-x de aeroportos. E no caso, esse equipamento ele serve para ver o que tem dentro da mala da galera. E a coisa toda funciona da seguinte maneira. Materiais orgânicos deixam praticamente toda a radiação passar, enquanto materiais mais densos, metálicos, bloqueiam parte dessa radiação. Então, quando o cara que fica por trás da máquina vê tua mala e ele vê que tem coisas laranjas, isso serão itens orgânicos. E se esses itens laranjas parecerem muito suspeitos, eles podem pedir para abrir sua mala para entender o que é aquilo. E pode ser até que te chamem para fazer os testes químicos. E é esse o momento que você seria levado para a salinha de análises. E a questão das cores já é bem conhecida. Se muda de rosa para azul, significa que tem cocaína naquela amostra. E o perito está usando uma solução reagente, que se chama reagente de Scott e dá o nome ao teste de Scott. Esse reagente custa uns $2 e é formado por ticionato de cobalto e meio aquoso. Nós da química chamamos isso de um complexo metálico. O nome te faz pensar que é algo bem complexo, e é mesmo. E por isso que vamos ficar bem de boa aqui na explicação. E a questão toda é o seguinte, o ticionato de cobalto e meio aquoso tem cor rosa. A molécula de cocaína está presente, ela se liga nesse complexo, fazendo a cor do meio mudar para azul. E essa reação ela é bem espontânea, né? Colocou no frasquinho, já muda de cor. Então provavelmente esse ligante está estabilizando a molécula e mudando a energia de absorção dela.
E esse teste é bem sensível à cocaína. Até nas instruções ali do teste de Scott fala, use bem pouquinho da amostra. E um dos problemas de usar uma quantidade muito grande da amostra que tu quer analisar é que outras moléculas podem reagir com o ticionato de cobalto. E talvez essa outra molécula não seja tão sensível como a cocaína. Então usando, tipo, sei lá, o triplo do que usaria, vai mudar a cor. Então no caso a cocaína sempre dizem para usar pouquinho por causa dessa possibilidade de ter falsos positivos. E muitas dessas moléculas que dão um falso positivo nesse teste é porque tem uma estrutura parecida, podendo até ser da mesma classe que a cocaína. Tem um artigo que eu li que fala sobre os possíveis interferentes desse teste, e 2 deles são remédios. Um dos remédios é a lidocaína, que é um anestésico local. Então pensa se tu tá carregando isso contigo na tua viagem, e daí te param para fazer um teste. E realmente dá ali o resultado de que você está levando cocaína. Só que não está. Isso vai dar uma dor de cabeça, e com certeza tu vai perder o teu voo. E o mais estranho é que esse teste também responde para bicarbonato de sódio e leite em pó. Aí você já está entendendo o problema que a gente entra. Quando eu digo que responde ao teste, não necessariamente vai ficar o azul igual que dá a cocaína. No caso, esse artigo fala que muda para uma cor roxa. Mas vamos pensar num policial que parou um caminhoneiro e quer certificar o que está sendo transportado ali. E aí ele tem esse teste, mas não tem muito conhecimento ali, muita experiência na área, e ele vê que mudou de rosa para outra cor. Oi, chefe, ótima notícia, achamos cocaína, é o que temos. Isso já pode ser suficiente para dar ruim ali pro cara naquele momento, e simplesmente porque estava levando bicarbonato de sódio. E sim, isso aconteceu. Existem algumas notícias que falam sobre isso, de pessoas que foram levadas para prisão e tiveram que recorrer a julgamento novamente e tal, porque só usaram esse teste ali na hora do primeiro julgamento. E isso é errado, porque no caso você precisa de uma prova mais concreta, mais exata. A paper couple went to jail in Arkansas, suspected of transporting hundreds of thousands of dollars in illegal drugs. But once a lab test was conducted on the evidence, it turns out it wasn't drugs at all. Chris Jones has been investigating this, and Chris, if the substance wasn't cocaine, what was it? Well, it turns out that the substance was baking soda. And the couple spent 2.5 months behind bars, in part because of this. A $2 drug field test that police use across the country. E acaba gerando muito debate sobre a utilização desse teste. Ele é muito prático e barato, por isso ele é muito utilizado no local da apreensão. Testes de campo, ou seja, fora do laboratório, eles sempre precisam ser muito práticos, baratos, pequenos, enfim. Isso daí dá um check em tudo. Mas nenhuma sentença pode ser julgada só com esse teste. Na verdade, é preciso que tenha outro tipo de análise, mais exata, que é a análise instrumental, onde ela é mais específica, ela vai dizer exatamente o que tem naquela amostra e até mesmo o teor de pureza dela. E eu também vi alguns artigos que buscam desenvolver outros tipos de testes, mirando exatamente nessa questão da especificidade e na sensibilidade do teste. É muita informação, não é mesmo? Tu imaginava que por trás daquela série de aeroporto era tudo isso que tinha por trás? Espero que você tenha curtido o vídeo. Ele teve um pouco mais de Walter White, Breaking Bad aqui, da química das drogas, e pretendo até fazer mais vídeos sobre isso, trazendo um pouco da série. Tô atrasada há alguns anos, mas a série é muito boa, então a gente tem que falar disso. Na verdade que tem Better Call Saul e eles continuam falando sobre droga, né? Exatamente. Só que não é azul. Por hoje é isso, gente. Muito obrigada por ficar até aqui no vídeo. Te vejo no próximo vídeo. Falou!